Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí ao vivo. Vamos começar mais uma Mig Live aí com o nosso técnico Ayrton Colares. Faz parte da equipe técnica da Mig Plus. Vai falar sobre o assunto de suplementação, a importância da suplementação na atualidade. Vou fazer uma breve apresentação aí do Colares. Colares, diminui o volume aí, que tô me ouvindo aí. Então, Ayrton Colares, ele é médico veterinário formado na URGS, ele possui especialização em nutrição de ruminantes e também especialização em manejo de rebanhos leiteiros. Faz parte da equipe da Mig Plus e hoje vai abordar o assunto de como é importante a suplementação na atualidade. Colares, está me ouvindo bem aí? Ok, estou ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Agora estou ouvindo bem. Sim, deu uma pequena demora aí, mas deu um pequeno delay, mas tô te ouvindo aí, Colares. Tá contigo a palavra. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aí toda a nossa equipe, o Ricardo, os colegas. Coube a mim, nesse momento aí, de uma nova maneira de informatizar, trazer as tecnologias, os assuntos, falar sobre a importância da suplementação. Fiz a escolha por falar para o gado de corte, porque os meus colegas, na grande maioria, a maioria deles vão optar por falar sobre alguns assuntos super interessantes da atividade leiteira. E como eu também trabalho mais da região da campanha, mais da região sul e oeste do estado, resolvi mostrar para vocês alguns itens e assuntos interessantes do dia a dia do nosso campo. Rica, podemos? Ok, podemos. Coloca compartilhar a tela aí e já vamos mostrar os slides aí. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Tá tudo bem, Rica? Tudo certo. Tudo certo, Colares. Beleza. É uma tarefa meio árdua, depois de presenciar a apresentação do nosso colega Rocha, do senhor Adilson, mas vou tentar correr atrás para o nível e tentar explanar algumas coisas do nosso conhecimento diário. Resolvi falar sobre a importância da suplementação na atualidade, neste momento que todos nós vivemos uma situação mundial de epidemia, de basicamente inconsistência nas atitudes e nas ações. Eu vou falar de um tema que para nós é extremamente importante para quem vive no campo e necessita desses animais estarem bem alimentados. Antes de falar, eu sempre gosto de mostrar esta foto do mundo que fala do potencial de biomassa. Na Terra, tem basicamente terra suficiente para a extensão do cultivo no mundo inteiro, que a maior parte da terra disponível para esta finalidade, se vocês olharem ali na América Latina, em azul, é o Brasil e basicamente a África, naquele miolo. Estados Unidos, um pouco lá da Ásia também, mas basicamente América Latina e a África. Só que uma grande vantagem é que nós não temos guerras civis, nós não somos várias nações, né, com divisões continentais. O Brasil é um país único. E nessa atualidade, que todos nós estamos passando um momento de pandemia, muitas incertezas, crises financeiras, dólar no ápice, desemprego, sempre havendo as críticas grotescas ao nosso agronegócio, muitas vezes o produtor rural reverenciado, muitas vezes não. A gente sabe que na Europa um produtor da pecuária ou da agricultura, quando chega num banco, ele é reverenciado. Ele tem a preferência de atendimento. Pessoal, o nosso agronegócio corresponde a quase 45% das exportações brasileiras, 22% do PIB nacional.
mais de 30% dos empregos diretos e indiretos do nosso país. E tudo isso com bem pouca área devastada no nosso país, apesar de insistirem em mostrar que realmente o Brasil está desmatando as matas nativas. Quais são as perspectivas nesse momento? Quais são os desafios desse crescimento? Quais são as oportunidades? Se a gente for olhar para quem vive da pecuária de corte, nos anos anteriores, e basicamente a vida inteira desse produtor foi trocar, resumindo, 6 por meia dúzia. Os custos de produção eram muito próximos ao preço que ele ganhava pelo preço. Só que de um ano para cá, houve uma revés desse mercado. A oferta do boi gordo, o preço e a valorização desse produto. As pessoas, os pesquisadores, asseguram que a cotação do preço do gado por segundo semestre vai se manter aquecida. Muito explicando, talvez, pela oferta restrita do boi gordo, demanda aquecida da China, mas eu posso afirmar para vocês, em todos os sites de pesquisas que nós podemos pesquisar, os mais renomados analistas do setor avaliam que os preços ganharão força a partir desse segundo semestre de 2020. Não sabemos quanto e qual a força do impacto no mundo e nos comércios da epidemia. Mas existem algumas coisas que a gente pode comentar. Por exemplo, os pecuaristas lá do Centro-Oeste, onde detém o maior gado confinado, já estão prevendo uma queda de 32% na quantidade de animais confinados. Isso devido aos preços dos insumos, não preciso nem lembrar o preço do farelo de soja, e muito menos do carboidrato, do amido, do milho, mais essa incerteza da epidemia, mais um preço elevado na reposição dos animais para o confinamento. A gente ainda pergunta, né, essas perspectivas, como será a demanda no mundo? O que irá mudar? Vão comer carne? Vão migrar para outro tipo de proteína? A população vai ficar empobrecida mesmo? Vai começar a migrar a comer em produtos de menor valor de mercado? Será que alguns países vão fazer uma barreira sanitária? Não compro do país A ou do B porque ainda tem o Covid-19, como fazem com a febre aftosa, que é sanitária, entre aspas, comercial. Medo, nós temos medo do desabastecimento, como vão ser as exportações, como vai ser o controle dos estoques, como vai ser a valorização das parcerias tradicionais. O que vai acontecer? O comércio, uma coisa eu tenho certeza, o comércio mundial, internacional, deverá ser extremamente administrado pelos nossos governantes. Do Brasil, opinião minha, eu espero que preserve o espaço conquistado dos mercados no exterior, no agronegócio, o setor privado, que são as empresas na qual eu trabalho e faço parte do sistema, que se adapta a essas flutuações do mercado, e para o produtor de carne, que é o nosso público-alvo hoje à noite, recomendo atenção às notícias, filtre bastante as notícias, procure em órgãos e sites extremamente seguros sobre insumos, tecnologias e mercado, sem esquecer nunca o controle de custos. Pessoal, só para nível de introdução, antes de entrar no assunto, em 2019 houve 13% no volume da comercialização, ao 18% de aumento na receita. A China e Hong Kong continuam ainda sendo os maiores compradores da carne bovina, seguindo de Egito, Emirados Árabes, Rússia. Aqui é a escala da produção e exportações brasileiras no ranking mundial em 2018. Vocês podem notar onde se enquadra, onde se localiza a exportação, a carne bovina e a produção. Somos o segundo país, somos o segundo em produção e o primeiro em exportação. Pessoal, olha o volume de carne bovina exportada no Brasil. Olha o acrescente desde 2009, pessoal. Faturamento com as exportações de carne bovina no Brasil em milhões de dólares. Os
primeiros 4 meses de 2020, receita da venda de carne bovina do Brasil para a China triplicou antes do sistema epidemia mundial. Exportação de gado em pé, pessoal, que virou moda, um sistema que já havia durante muito tempo no Rio Grande do Sul, mas que engrossou o caldo nos últimos anos. Só para recomendação e lembrete, pessoal, dia 31 de março houve a maior embarque de bovinos no Porto de Rio Grande. Mais de 20 mil cabeças com destino à Jordânia. O Rio Grande do Sul ainda é o segundo estado que mais comercializa gado em pé. Em primeiro lugar, o Pará, privilegiado pela localização e extensão territorial. Depois vem o Rio Grande do Sul, depois vem São Paulo, e ó que São Paulo exportava mais que o Rio Grande do Sul há 3 anos atrás. Aqui o exemplo dos confinamentos quarentenários na região sul, em Pelotas. Nós já fazemos parte de algumas parcerias lá na região sul. Nós temos os nossos desafios logísticos, sanitários, febre aftosa no nosso estado. O Ministério, juntamente com a Secretaria da Agricultura, tomaram medidas sanitárias. Nós não vamos mais vacinar o nosso rebanho para febre aftosa. Esse é um impacto. Vamos ver como os mercados se abrem, sinalizam com esta tomada de decisão. Aplicações das tecnologias, e o que mais nós vemos hoje em todas as nossas regiões da pecuária, na região oeste e basicamente sul do nosso estado, é o avanço da agricultura nas áreas de pecuária. Áreas tradicionalmente dominadas pela pecuária extensiva e tradicional. Pessoal, eu usei esse termo quando eu estava dando uma pesquisada e eu achei extremamente interessante. Olha a resiliência bovina. E mesmo assim, dia a dia, o preço da arroba se mantém próximos aos R$200. O preço, mês a mês, de dezembro de 2007 até 2020, ou seja, o termo não seria nem resiliência, o termo melhor adaptado para a situação é a resistência da atividade bovina, por muitas vezes trabalhar num sistema que não proporcionava um resultado favorável no final da caneta. Quais as tecnologias vamos utilizar no meio destas importância da suplementação? Adubo, cercas, bebedouro, coxos. Beleza, compramos tudo, encomendamos o produto e esquecemos de falar do fator principal de cada fazenda, que é as pessoas. A maioria das pessoas esquece que da caneta até o relatório final do computador, eu preciso do nosso colaborador, do nosso peão, do nosso homem campeiro. Ele precisa ser treinado, ele precisa entender como funciona o negócio, para ele absorver a tecnologia, para juntos obtermos um resultado satisfatório. Então, sempre lembre, peão, capataz, são pessoas que precisam, demanda de treinamento, de conversa e entendimento em primeiro lugar, antes de propor para ele que ele tem que largar uma ração, um mineral no potreiro. Foco no produtor, foco no resultado, mas foco também no homem do campo que trabalha nas nossas propriedades. Pessoal, aí nós entramos um pouquinho do que é um bovino, né, cara? Muitas vezes, na nossa região, no Rio Grande do Sul, genética nós temos. Sanidade, digamos que ainda temos um pouco a galgar ainda nesse ramo de sanidade. Nutrição, manejo e todas essas interações. Pensem só, um funcionário mal treinado, no momento de fazer uma vacina, se ele errar a dose, como seria uma vacina? Será que ela vai funcionar? Será que ela não vai funcionar? Será que morre? Então, basicamente, volto a falar que o nosso funcionário ele precisa ser bem treinado. Também buscamos uma bovinocultura de curta duração. O aumento progressivo dessa genética para desempenho está nos criando para nós, técnicos de empresa de nutrição,
juntamente com os produtores, buscar maiores demandas nutricionais. E antes disso, nós temos que entender, e eu gosto desse desenhozinho, que lá dentro tem uma vaquinha e tem 3 bonequinhos lá, dele marretado. Isso são milhões e milhões de bactérias que necessitam alimento, elas necessitam um ambiente favorável a elas. E que ambiente favorável a elas? Basicamente, elas necessitam de ausência de oxigênio, água, e isso tem dentro do rumen, energia e proteína. E uma proteína mínima de 6%, nutrientes digestíveis totais, que isto é um termo que a gente ainda utiliza muito aqui na nossa região sul, mas a gente sabe que nós temos que buscar índices um pouco melhores, como carboidrato não fibroso, como energia para ganho de peso, não simplesmente nutrientes digestíveis totais. Ok? Que é a mensagem que eu gostaria de deixar, que nós queremos ser uma empresa diferente. Nós queremos propor um sistema inteligente, rentável e lucrativo. Nós nos deparamos, no nosso Rio Grande do Sul, com 4 estações extremamente bem divididas, ou não. Nós temos o veranico de maio, nós temos a frente fria no outono, nós temos o verão no inverno, mas nós temos basicamente geada, primavera, outono, basicamente. E essa interação nós temos que fazer no dia a dia, quando a gente vai interagir e buscar uma solução nutricional nessa fazenda. Por exemplo, olha esse campo. Esse campo é uma foto recente que eu tirei faz 2 semanas. Essa é a nossa situação. Uma palhada, um campo nativo, fibrosado. E outono e inverno, nós temos uma proteína aí, no máximo 5,5, 6 no máximo. Vão comer 1 a 1,5 kg peso vivo. Nós temos que acelerar esse consumo. Esses animais têm que comer mais essa palhada para obter o maior ganho de consumo de matéria seca para poder ganhar o peso. Mas, olha pessoal, olha o que é a nossa pecuária tradicional. E eu gosto de lembrar o meu avô, lá no interior de Bagé, das Palmas, ele é falecido. Uma vez eu me lembro que falava que quando o preço do boi está bom, é bom. Tem pessoas que viajam para mais longe. Quando um preço está mais ou menos, o pessoal viaja mais perto. Quando está ruim, vai tomar banho na sanga, mas é uma maneira de mostrar que esse sistema do campo nativo, ele engorda boi. Nós temos um dos melhores campos nativos do nosso Brasil. É muito rico em gramíneas e leguminosas, mas temos que manejar, temos que adubar corretamente para ele poder vir. Mas nesse sistema tradicional, nós temos aí animais ganhando peso, chegando próximo dos 300 quilos, com 3 anos de vida. O desempenho, aquele boi sanfona, que ganha nas estações boas, que é primavera e verão, e começam a perder quando começa a chover, abril, maio, junho e o inverno. O barro detém muita energia, a falta de crescimento, falta de área foliar nessa pastagem. E aí, nós temos a média do ganho de peso, de proteína entre 5, 6, e o bovino lá dentro do rumen precisa de 9 a 10 de proteína para ele poder funcionar corretamente. É combustível para as bactérias do rumen. Da mesma maneira, os nutrientes, nós temos aí uma média de 50 e eu preciso acima de 60. Então, é importante repor essa proteína e esta energia através de alguns ingredientes. Vejam só nessa tabela, pessoal. Exigências nutricionais dos animais para ganhar 1,2 kg por dia, ingerindo mais ou menos 2,5%. Olha aí, a terneiro precisa 13, novilho 11, uma vaca com 390, 400 kg 8, ou seja, existe essa tabela que nos ajudam para nós calcularmos as necessidades dos animais. Pessoal, essa tabela é muito interessante. Notem a porcentagem de fósforo na tabela do campo nativo em todas as 4 estações do ano. Fósforo, cálcio, no inverno, na primavera, no verão, em outubro. Uma análise de um campo nativo com 30% de matéria seca, 0,14 de fósforo,
Uma análise de um outro campo nativo com 38,20% de matéria seca, também com 0,16% de fósforo. Capim-anônio, pessoal, que existe bastante no nosso Rio Grande do Sul, 42, já tive análise até com 45, mas olha que tem o fósforo, 0,15%. Ou seja, se os animais realmente comerem, vão estar ingerindo fósforo suficiente. Deixa eu parar um pouquinho para beber água, que eu engatei uma primeira aí. Pessoal, esse aqui mostra para vocês alguns índices que eu vou começar a mostrar agora nos próximos momentos. Idade é o primeiro parto em fêmeas, usando sal branco, 49 meses. Suplementação mineral básica tradicional, linha branca, 27. Suplementação mineral energética proteica, 23. Fêmea ciclando no rebanho, pessoal. Olha, 91% de fêmea ciclando, comendo um suplemento proteico energético. Natalidade do rebanho, 87% com suplementação mineral, energética e proteica. Comparado com sal branco, com 34%, comparado com uma suplementação mineral básica, que é a linha que a gente chama de linha branca. Olha a sobrevivência de terneiros de corte até o primeiro ano de idade, quase 98%, comparado com sal branco, 77%. Idade ao abate, reduzimos a idade ao abate de 64, ou 30, ou 50, ou 36, para 29 meses. Intervalo entre partos, diminuímos o intervalo entre partos de 26, para quem usa somente o sal branco, para 13 meses quem usa um suplemento estratégico, proteico e energético. Aí vem a questão, o que é suplementar, né? Às vezes eu pergunto, talvez seja fornecer nutrientes, talvez seja substituição de nutrientes, que a gente enxerga muito no campo isso, complementação de nutrientes. E quando a gente deve suplementar? Tanto na quantidade, na falta, na necessidade de potencializar um maior ganho por área. Desempenho reprodutivo para acelerar. Mas antes disso, as pessoas me perguntam, o que é um suplemento? Já fui questionado, o que é um suplemento? É uma mistura de minerais, cereais, aditivos, que são incluídos na dieta do animal, de acordo com a sua necessidade, para ter algum objetivo. Aí o pessoal já me perguntou, que é muito importante, qual é a diferença do núcleo e um premix? Tem gente que fala núcleo e premix. É simples. Núcleo é macrominerais, é microminerais, aditivos e vitaminas. Inclusão mínima em qualquer formulação de rações ou de dietas, 1%. E o premix, qual a diferença? É só micro, talvez o adicionado com alguns aditivos, e a inclusão é menos de 1%. Esta é a grande diferença. Pessoal, qualquer suplementação que nós temos que fazer a campo, sempre temos que buscar a relação custo-benefício. Condições para se ter sucesso na suplementação. Conhecer as exigências dos animais, como eu mostrei anteriormente, proteína, energia. Conhecer a composição do suplemento, dos produtos que nós vamos utilizar. Saber o custo e avaliar a relação custo-benefício. Porque nós estamos aqui para fazer o nosso produtor ganhar dinheiro. E aqui são os nutrientes essenciais da nutrição. Água, que a maioria do pessoal esquece. A água é essencial. Para quem, se tiver algum produtor de leite ouvindo aí, o leite de uma vaca é 88% composta por água. Água é insípida, inodora, incolor, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Água que nós bebemos, teoricamente, os animais deveriam beber. Proteína, pessoal, que degrada no rumen, PDR, PNDR, energia, minerais, vitamina, são os nutrientes essenciais na nutrição que nós devemos conhecer. Olha só que interessante, pessoal. Pegamos um animal de crescimento com 180 quilos, pós-desmame. Olha a quantidade de água que ele tem que ingerir com 4 no inverno, 15 litros. Mas no verão, 36 litros de água. E um boi para terminação, 360, 400. Olha ali, no inverno, 30 litros de água.
No verão, 70, 80 litros de água. Olha a importância que nós temos na utilização da água. Muitas vezes nós temos água no potreiro, muitas vezes a gente tem água no riacho. E para quem tem animais com bebedouros, preste atenção nos bebedouros de água. Pessoal, tipos de suplementos disponíveis no mercado. Nós temos os energéticos, compostos por grãos de cereais, subproduto de cereais. Os proteicos, tem os grãos de cereais, subprodutos de grãos ou que fazem óleo, soja, canola, e nitrogênio não proteico, ureia, e também nós temos as misturas múltiplas. Fatores que influenciam o consumo de minerais e suplementos. Muitas vezes a campo nos deparamos com mau posicionamento de coxos próximos a bebedouros, muitas vezes nos deparamos com espaçamentos indesejáveis de coxo, pouco espaço para muitos animais, muitas vezes alguns coxos desses alimentos, desses suplementos de maior valor agregado não estão cobertos, palatabilidade do produto, um manejo adequado à suplementação, se é de coxo de alto consumo, não podemos deixar o coxo vazio, a oferta e qualidade do pasto, muito importante, basicamente nesta época do ano, que o pessoal utiliza bastante os proteinados. Quais são as categorias animais referente ao seu peso vivo? Alguns desvios de consumo também, clima mais frio, geada, baixa temperatura ou calor. E também aquela velha diluição tradicional nossa de misturar sal comum aos minerais de linha branca. Pessoal, por que vocês pensam que o gado gosta tanto de sal comum? É pelo simples. Dentro do organismo do boi e da gente também, existe uma coisa que se chama bomba de sódio e potássio. Ela transporta os nutrientes para as células. Então, por exemplo, o pasto verde, aveias e vem, ou o nosso campo nativo, os animais têm muito potássio, então ocorre um desequilíbrio. Então, é a tendência dos animais a buscarem mais sódio. Por isso, a predileção deles por pastos, por sais minerais à base de cloreto de sódio, NaCl. Pessoal, a gente fala de linha branca, aqueles minerais tradicionais que existem no mercado. A empresa, a Mig Plus, tem o Mig Corte 40, Mig Corte 60, Mig Corte 80, Mig Corte Reprodução. Parar para beber água. Vamos lá. Quando usar a linha branca, pessoal, é muito interessante. Dependendo, a gente tem que avaliar muito cada situação de cada propriedade. É uma suplementação mineral que a gente utiliza para todas as fases de criação, cria, recria e terminação, em alguns casos, nas formulações de dietas. Os consumos variam um pouquinho, mas é basicamente de 20 a 25 gramas por cada 100 kg de peso vivo, conforme a qualidade do pasto. Volto a salientar que, como eu mostrei anteriormente, o animal acaba buscando, muitas vezes, suplementando por falta ou por substituição. O importante também, respeitar o espaçamento linear, 5 centímetros, ou seja, 4 a 5 centímetros por animal, e manter uma boa disponibilidade de pasto. Pessoal, aqui é um gráfico muito legal, eu só ajeitei esses dias o investimento ali, que era 30 e pouco, foi para R$51, um investimento, mas ali vocês podem observar que começa no mês de setembro de 2010 e vai até basicamente dezembro de 2002. E basicamente o animal leva 2 anos para chegar nos 330, 350 quilos, utilizando a linha branca no nosso sistema tradicional da maioria dos produtores de grande extensão. Aí nós nos deparamos com situações uma situação extremamente normal na nossa época, depois dos últimos 50 anos, uma das maiores secas em todos os nossos estados, de norte a oeste, de sul a norte, seca por todos os lados. E não é diferente na nossa grande Lavras do Sul. Mando um abraço para o meu amigo Jones aí, parceiro de andança lá por Lavras. E nós pensamos assim, quando usar os proteicos, né?
Aquele boi sanfona que ganha durante a primavera, do verão, perde durante o inverno, na estação mais chuvosa, de barro e de frio. Então nós temos que evitar esse efeito sanfona. E aí, uma substituição, um exemplo, seria utilizar esses proteinados, e as pessoas entendem que a utilização do proteinado é basicamente para dar proteína. As pessoas não entendem que esse proteinado é uma fonte de nitrogênio para as bactérias lá dentro do rumen. Eles pegam esse nitrogênio e multiplicam mais bactérias. E com mais gente trabalhando, consumindo aquele pasto, eles vão mandando embora aquele pasto da barriga e vão comendo mais. Ou seja, o proteinado aumenta o consumo de matéria seca. Nós estávamos na fazenda lá esses dias, lá do céu Piã, São Lourenço, Camaquã, e o nosso colega lá, o nosso pessoal de campo disse, mas, cara, aqui estão comendo tudo, até os anões estão comendo tudo, e ganhando peso. Então, a função do proteinado é aumentar o consumo de matéria seca dessa fibra. Então, nós precisamos de um produto de alto ou baixo consumo. Essa é uma grande pergunta que muitos nos perguntam, estão comendo pouco, estão comendo muito. Nossos campos vão ter de 5 a 6% de proteína. Quanto mais proteína, melhor para a bactéria. Mas lembramos que nós também precisamos de um pouco de amido. A bactéria não precisa somente de proteína, precisa de amido também para fazer o ciclo da proteína e degradação dos alimentos dentro do rumen. Olha que bela visão, olha essa palhada, animais nesse ganho de peso extraordinário. Há uma semana atrás postada essa foto, tirada do nosso cliente, ganhando peso, comendo essa palhada com o nosso produto Mig Corte Proteinado Plus. Ó, manda um abraço para o seu Ronaldo, lá de Rio Grande, presidente do sindicato. Olha aí os seus animais, coisa mais linda. O ambiente, olha um ambiente de fibra, de palha. Olha esse meu amigo, um grande amigo de outros tempos, mas notem o tamanho desse capim anônimo, pessoal. É muita fibra que tem que ser consumido pelo animal. Então, nós temos um produto que é o nosso Mig Corte Proteinado, Mig Corte Proteinado Plus. Nós devemos ter algumas exigências, coxos cobertos, sistemas que evite acúmulo de água, porque tem ureia, não pode ensopar ali, pode trazer transtorno. Preste atenção, não sou contra a ureia, a utilização da ureia. Ureia é como água. Água não é veneno, mas mata pessoas afogadas. Ureia não é veneno, mas mata bois intoxicados. A título de curiosidade, a ureia mata numa dose de 70 gramas para cada 100 kg de peso vivo. Se você errar na dose, você vai ter problemas. Na utilização de proteinados, devemos manter a disponibilidade de pasto. Não adianta botar proteinado no coxo coberto e não ter o que comer. Talvez seja mais fácil migrar para uma ração ou talvez uma linha branca, um 40, 60. Coxos sempre abastecidos. E, como é um produto com ureia, devemos fazer adaptação. Aí um exemplo de coxo de alto consumo, pessoal, e coberto, tanto para rações, quanto para minerais, tanto energéticos quanto proteicos. Coxos abastecidos, com os proteinados, num sistema de campo. Olhem, notem o estado dessa vaca, mas ela começou a obter essa suplementação e com uma grande massa de palhada no campo, vai recuperar o score corporal logo, logo. Mais um exemplo. Tamanhos de coxo. Nós temos a suplementação mineral, 4 a 6 centímetros por animal, suplementação proteica. Dificilmente alguém vai colocar de 15 a 20 centímetros por animal, mas é esta a deliberação. E aqui embaixo à direita nós temos um coxinho aí para o sistema de creep feeding, que é a alimentação separada dos terneiros, bezerros, como queiram, e onde as vacas não chegam. Sobre esse aspecto aí é interessante falar que normalmente essa técnica é uma técnica que eu não vou me deter muito aqui, apesar de ter um exemplo no final que eu vou mostrar. Eu não vou me deter, mas é uma técnica que vem crescendo muito. E quando o pessoal me pergunta sobre creep feeding,
Eu tenho a humildade de dizer que eu ainda não sei nada. Cada dia eu aprendo mais no dia a dia do campo. Quando a gente sai numa fazenda, a gente aprende. E o Creepfeed vem me ensinando algumas coisas. Não adianta a gente indicar, comercializar, virar as cotas, não falar com o pessoal que trabalha. Pessoal, é artesanal esse negócio. É artesanal. Lá para o centro-oeste, os peões, o pessoal lá, os campeiros são treinados, eles descem do cavalo, levam aquelas bezerradas, aquelas peneiradas, e aqui nós temos que fazer a mesma coisa na mangueira, ensinar as terneiras a comer. É uma prática que, além de ensinar, aumentar o rumen, aumentar o peso dos bezerros, dos terneiros desmamados, além de melhorar o score de vaca, porque ele comendo ração vai menos na teta, bebe menos leite, a vaca não emagrece tanto, recupera o score corporal de vaca. E quais são as duas categorias mais importantes? As primíparas, as novilhas que pariram, que estão magras demais, como toda a primípara, tanto para leite quanto para corte, para e perde mais peso, elas ainda estão num processo de crescimento na vida delas, e principalmente as vacas de cola de parição, assim, entender? As vacas que parem por último e tem pouco tempo para se recuperarem para a próxima temporada de monte. Então, o Creepfeed é uma ferramenta extremamente interessante. Esse é o nosso Mig Corte Proteinado Plus, pessoal. Tem 160 miligramas de monenzina. Eu gosto de falar sobre a monenzina. A monenzina sódica, ele mata as bactérias do rumen que produzem metano. Cada vez que a vaca come uma ração, come qualquer coisa, produz metano, aquele gás do pum que a vaca solta. Esse gás é absorvido pela barriga, cai na corrente sanguínea e vai para o pulmão. E ele faz as trocas gasosas. Esse processo gasta energia. Esse produto, monenzina sódica, ou outros tipos de ionófilo, ele mata essas bactérias, não deixa elas se multiplicarem e produzir metano. Então, sobra mais energia para o terneiro crescer, além de ser coccidiostático. Mata a coccidiose, um protozoário que causa diarreia. Pessoal, olha a comparação dessas duas linhas. Um trabalho realizado em Uruguaiana, evolução do ganho médio diário de novilhos em campo nativo, comparado com a suplementação proteica. Olha o ganho a mais por dia de vantagem. E aí, a gente chega nos energéticos, várias fotos bonitas, e graças a Deus, eu voltando da fronteira sexta-feira, eu passando no final da tarde, final da noite em Santa Maria, voltando lá de Rosário, daqueles lugares, eu me deparei com pastagens sendo nascidas, brotando já da terra. Nós vamos nos deparar com pastagens de 18 a 22 ou até mais porcentagem de proteína bruta, baixa matéria seca, nesse início de pastejo, tem muito teor de água, um pouco de diarreia, muitas vezes. Nós temos um quadro de muita proteína e baixa energia. Nós temos que equalizar isso. E a primeira opção mesmo seria, né, nessas pastagens de inverno, seria a utilização dos energéticos. Temos que ver custo. Muitas fazendas aí que têm parceria com a agricultura, essas fazendas, quando acaba a lavoura de soja, de milho, sei lá, muitas arroz, o pessoal tem que entregar a pastagem, então nós temos muita oferta de pastagem nos próximos, apesar que nesse ano, com uma seca horrorosa que nós tivemos no Rio Grande, nós temos um pouco de atraso, bastante atraso para o nosso sistema atual. E aqui está os dois suplementos energéticos da Mig Plus, o Mig Corte Energy e o Mig Corte Energy Plus. Basicamente, são dois produtos que nós indicamos e temos ótimos resultados. Monenzina, 300 gramas. O primeiro produto é de 100 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, o consumo. O segundo come um pouquinho mais, mas converte mais em GMD, ganha um pouco mais de peso, comparando com o Mig Corte Energy. Aqui está basicamente os dois produtos. É a pedido. E nós temos aquele tal de sistema ideal. O que seria o sistema ideal? Que todo mundo está precisando ou carece de conhecer o sistema ideal. É fácil o manejo, ele é prático, tem garantia de mercado, ou seja, alguém vai me comprar esse produto, vou ganhar dinheiro, é rentável, qual seja. E aí nós caímos no TIP, na terminação intensiva a pasto, eu resolvi colocar
sobre o assunto. A minha colega, amiga do Paraná e do Paraguai, a dona Neja, me pediu hoje, eu disse, eu vou falar um pouquinho lá de cima, que nós ainda estamos meio cru aqui no Rio Grande do Sul, sobre o TIP, mas nós vamos chegar lá, né, seu Jones? Vamos chegar, vamos implantar já esse ano, no verão desse ano, em algumas fazendas. Pessoal, esse TIP aí, para quem não conhece, é a terminação intensiva a pasto. Essa nossa pecuária de terminação, em qual animal deve atingir o peso, o acabamento, agrega valor a todo esse trabalho que a gente realiza no dia a dia. Esse é o objetivo da terminação. Esse é o grande objetivo de terminar os animais. Alguns pecuaristas estão com a atenção redobrada, esse tal de acabamento, de carcaça, alguns diferenciando o valor a nível de frigorífico. Neste cenário todo, fácil confinamento ou dono pasto, o TIP surge como uma estratégia que traz velocidade para a terminação dos animais. E as pessoas me perguntam assim, o que diferencia o TIP do confinamento tradicional? Então, basicamente, o TIP ele é fácil de manejo e instalações, sem falar nos custos de todas as estruturas e operacionais e concreto. E nós não podemos esquecer que é um sistema que também exige adaptação. Pasto, ele é pasto, mas é adicionando a mesma quantidade de ração que ele ganha no dia a dia. É mais viável, também posso dizer que é mais fácil a adoção, é mais democrático, qualquer fazenda, tanto da fazenda grande, a pequena, né, ela pode, e é necessário ter bastante volume de pasto. No caso, verão, sudão, pode ser até de 6 a 10 cabeças por hectare. Os coxos tem que ter mais ou menos de 3 cabeças por metro linear, mais ou menos. A ração, os animais basicamente vão comer 2% peso vivo, tem que ter bebedouros com boa vazão. Duração do período da pastagem, de 90 a 120 ou até terminar os animais. De fonte segura, lá para o centro-oeste, nosso amigo Marcelo Nedo, abrindo as fronteiras, os nossos clientes lá para cima. Mando um abraço para ele, meu irmão. As fazendas estruturadas já estão conseguindo lucrar mais de R$1.000 por hectare com essa tecnologia, pessoal. Ou seja, e aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho ciência que nossos clientes vão utilizar essa tecnologia a partir desse verão. Na maioria dessas fazendas, só para vocês entenderem um pouquinho superficial, pode ser um assunto de uma nova palestra, os animais devem ganhar de 800 gramas por cabeça a dia para pagar as despesas. E a gente sabe que num sistema comendo bastante pasto, com as raças europeias que nós temos, ou as cruzas de F1, promissoras, nós temos ganhos de 1,2 a 1,4, isso com zebu no centro-oeste. Então, a ideia de fazer aqui no Rio Grande do Sul e obtermos animais que produzam 1,5 kg. E vai sobrar 600, 700 gramas para o sistema aí, de lucro. Esse é TIP. E caminhando para o final, pessoal, olha só, uma continha básica do semi-confinamento de campo nativo, um TIP meio crioulo, assim dizendo, um tipo crioulo do campo nativo. Botamos os bois aí com 300 quilos, vão comer mais ou menos 2,5% peso vivo de matéria seca. Eu preciso que esses bois ganharem 1 quilo e pouquinho, 7 quilos de matéria seca. Vão comer 10 quilos de grama de nativo, abundante, no outono, deve ter mais ou menos 45% de matéria seca. Vão comer 4,5 kg de matéria seca. Vou dar para esses bois de 300 quilos 1,2% do seu peso vivo de uma ração, e no caso, a corte MIG campo, 14%, vai dar 3,6 kg de ração, com 88%, me sobra 3,17 kg de matéria seca. Total da oferta, entre pasto, 4,5 e 13,17, aquilo que eu preciso para ganhar 7,6 kg, 7,5 kg de matéria seca. Vão ganhar 1,2 kg por dia. A ração, o exemplo, custa 1,17, 1,2 kg de ganho de peso, vezes, chutei aqui um preço 6,80, dá 8,16, menos o custo que é a ração a 1,17, vezes 3,6 kg, dá 4,21, sobra por boi R$4. Essa é a proposta. Me propus a fazer uma coisa fácil e rentável para o nosso cliente. Aí está o nosso produto, vende muito, ótimos resultados. Pessoal, terminando, eu sei que tem 4 minutos, mas agora eu termino.
Efeito da suplementação no desempenho da idade da puberdade. Pessoal, isso aqui desde 2003, está aqui a fonte aqui embaixo. Prestem atenção, melhora o ganho de peso, antecipação da idade à puberdade em torno de mais ou menos 30 dias em relação aos animais que não são suplementados. Fato que me chama bastante atenção para quem gosta de trabalhar com reprodução é a frequência da manifestação de cio dos animais suplementados. Podem observar, tanto 0,7% contra 1,4% em comparação ao sem suplementação, fizeram cio de 7 a 8 vezes mais. Sem falar, aumenta o score e faz mais cio. Outro exemplo que mostra, um trabalho mais antigo, com suplementação e sem suplementação. Preste atenção, resultado sem suplementação, 763 gramas contra 938. Isso é tudo na teoria, e a gente adora a teoria, adora estudar, e a gente chega encerrando, e Rica, me perdoa que falta 4 minutos, 5 minutos, mas eu tenho que expor essas grandes amizades aí que a gente tem fazendo no dia a dia. Pode continuar aí, Colares. Pode continuar aí que tá fluindo bem aí. Depois temos umas perguntinhas aí que vamos selecionar no final, mas pode continuar que tá muito bom aí. Tá. Eu gostaria de mostrar e pedir autorização de todos eles, lógico, para mostrar os cases de sucesso da Cabanha Arandu, do seu Ronaldo de Oliveira, Pian Atividades Rurais, Cabanha das Flores, Agropecuária Ferraria. O senhor Ronaldo, um grande amigo, ex-diretor de marketing da Angus, é o atual presidente do Sindicato de Rio Grande, meu grande abraço, muito obrigado pela receptividade na sua propriedade. Ele explicou para nós, e aqui são todas fotos da fazenda dele, e eu vou explicar para vocês o que ele faz lá. Ele faz desmame por lotes, a cada 20, 25 animais vão parindo, ele vai selecionando por lote. No primeiro lote, no dia 20 de janeiro, ele tinha um lote dos animais com 101 quilos. Nesse caso, todos os animais comeram a ração engorda 17% da MIG Plus, 1,5% peso vivo. Após 52 dias, pessoal, medido, porque nós temos que medir os dados. Medido, os animais ganharam 795 gramas por dia. O maior ganho nesse lote foi de 980, quase 1 quilo por dia, e o menor de 634 gramas. O segundo lote, que iniciou no dia 15, que ele me passou, que são os animais mais cruzados, ficaram 57 dias comendo 1,5% da engorda. Obteve um GMD de 605 gramas. O maior GMD desse lote foi 940 gramas. O maior foi 438. E aí o terceiro lote, das pretinhas e das vermelhinhas, as Angus, dia 18/2, ficaram 25 dias, ganharam quase 900 gramas, ou seja, 893 gramas diária. O maior GMD, prestem atenção nisso, o maior GMD, 1,280, parece animal confinado, para ganhar 1,280 kg. E o menor, 480 gramas. Pessoal, comendo uma ração 1,5% do seu peso vivo. E volto a salientar, esses animais seguem todo o processo. Então, ele nos explicou que, além dos touros que trabalharam na última temporada, também estão nesse sistema, e os touros jovens que vão ser vendidos, ou vão entrar na próxima temporada, também estão nesse sistema. Um forte abraço, meu irmão. Tudo que a gente puder ajudar o senhor, nós estamos dentro. Pessoal, esse aqui é uns dados da Pian Atividades Rurais. Essas fotos aí é muito interessante. Nós fizemos muitos vídeos lá, o pessoal trabalhando. Mando um grande abraço para o seu César Vitola, o administrador e gerente. Muito obrigado pela receptividade na propriedade. Tudo que a gente puder, a gente vai continuar a auxiliarmos. Pessoal, os animais comendo simplesmente palhada e proteinado. Essas fotos não são ilusórias, são fotos reais tiradas da fazenda. O senhor, o funcionário, colaborador disse, seu Colares, os animais comem até a palhada, comem tudo, não tem anônimo na fazenda. Um abraço. Pessoal, e esses resultados aí,
da Agropecuária Ferrari, quer dizer, desculpa, seu Leonardo Ferrari, São Gabriel, um grande abraço, sei que tu está ouvindo aí. Tive uma leve surpresa de conhecer esse rapaz, ele é um administrador, ele mede, ele faz aquilo que todos nós devemos fazer, medir as coisas que nós não estamos fazendo e a partir do qual medir aquilo que nós estamos fazendo. Quem não mede não administra, e ele, como um bom administrador, ele sabe bem desta frase. Esse é um exemplo aí dos animais, foram 7 dias de mangueira, após 7 dias foram liberados para o potreiro, né? Comiam uma vez por dia só, comeram crepe, depois comeram outra ração que vocês vão ver. Comeram crepe, deu 10 quilos de crepe, pessoal, R$2, custou R$20 o custo. Comeram mais, depois que foram, após o 15º dia, foram para o piquete com pastagens. Na época tinha capim-sudão, onde ficaram até o término do período ali, né? Então comeram 30 quilos de migue terneiro, depois a miga engorda, totalizando em 80 quilos de pasto e um investimento de R$125 por cabeça. Pessoal, nesse período aí, nesses 70 dias, eles ganharam 52 quilos. Foram 743 gramas, na maior seca vista na fronteira oeste. Talvez os pais dos pais de alguns aí nunca tenham visto. Era na terra, assim como eles nos disseram, na terra. Referente ao seu Ronaldo, vou ter que, me peço desculpa, me passei, eu aprendi a melhor frase, ouvi a melhor frase que eu podia ter visto. O filho dele disse: pai, na pior seca, no pior ano que nós tivemos, no maior desafio, e nós tivemos o nosso melhor desempenho. Esta eu vou levar para sempre. E provavelmente o Leonardo também pensou dessa mesma maneira na agropecuária. Um forte abraço, meu irmão. E pelo que o Jones, nosso colega, me disse, que dá o apoio, toda a assistência ao Leonardo, está preparando um sistema já fixo de desmame, vai colocar silo, nós estamos aí para te ajudar no que for possível, meu irmão. Pessoal, aqui são os próprios animais da fazenda, completamente dóceis. Eu andava no meio deles, conhecedores de coxo, pronto para uma terminação, pronto para uma recria em torno. Só vantagens, ganho de peso, ótimo estado corporal e mansidão. Meus parabéns, Leonardo. Também gostaria de falar um outro exemplo. Tem lá no Taim, que região, quem vai para Santa Vitória do Palmar, a Cabanha das Flores, nosso amigo Leandro Freitas, ele usa uma engorda, 2% peso vivo. Ele pegou um lote de terneiro desmamado, pessoal. Ele já comia um resíduo de soja, um pouco de resíduo de arroz, e aí colocou na engorda 2% peso vivo, com um campo nativo que na seca vocês já imaginam que a oferta não era muito, e uma palhada de palha de arroz, que é somente fibra, basicamente. Valor nutricional muito baixo. E esses animais ganhando 1 kg 120 gramas. Isso são exemplos de como fazer a pecuária, a nova proposta. Passei 5 minutos, mas a minha recomendação é que a suplementação a pasto é indiscutivelmente uma excelente ferramenta, ou no coxo também, como estratégia para diminuir os ciclos de produção, evita perdas de peso nos períodos críticos, diminui a idade de abate. Nas fêmeas, antecipa a idade ao primeiro parto, diminui o intervalo, recupera estágio corporal, faz vacas magras ciclarem, ou seja, a suplementação é uma ferramenta e aumenta em 33% o consumo total de matéria seca. Naquele trabalho do pessoal de Santa Maria, para quem usa energético em pastagem verde, aumenta 20% o ganho de peso e podendo aumentar até em 25% a lotação. Meu desejo é que eu sou um apaixonado em transformar a realidade dos clientes através de resultados. Eu sei que tem um montão de gente de leite me vindo, mas o que tu está fazendo aí, colegas? Já me mandaram aqui, eu não consigo ver o telefone e falar. Quem consegue me enxergar aqui, vê que eu estou falando para o computador como se tivesse 100, 200 pessoas na minha frente. Então, esse é um entusiasmo, eu sou um apaixonado mesmo em transformar a realidade. Isso, quem me conhece a longa data sabe que esse é o nosso trabalho. E a empresa que eu trabalho tem uma equipe que nunca perdeu os seus princípios,
por pior que sejam as dificuldades, que sempre está unida, todos nós da TC, diretoria, colegas, representantes, vendedores, somos uma equipe unida, com a ambição de buscar sempre o melhor para os nossos clientes. O seu Flaury, grande abraço para o senhor, seu Tadeu, toda a família, Miguel Vaca, sempre nos puxa a orelha. A função de vocês é fazer o nosso cliente ganhar dinheiro. Então, metas atingidas e sabedoria para crescer sempre, com humildade de nós sabermos que temos que aprender muito, e cada visita, e cada casa, e cada aperto de mão no campo, eu aprendo muito mais. Eu poderia acabar assim, mas eu tenho que mostrar que esse aqui foi o dia do meu aniversário, então essa é a nossa carne, pessoal, essa aqui é uma carne do nosso confinamento, do seu Carlinhos, lá em Santo Cristo, do confinamento dele, ao nosso cliente. Meus parabéns também, segue no foco que nós estamos aí para ajudar. Pessoal, agradeço a atenção, desculpa ter passado 8 minutos. Beleza, Colares? Estamos uma grande palestra aí, com certeza, muitos ensinamentos. Pessoa, a princípio era para a gente deixar só a tela ali, mas como é uma pessoa muito expressiva, assim, fala com paixão, assim, eu acho que vale a pena o público ver isso, vale a pena o público observar isso. O quê? Não acredito que eu estava gesticulando e tu deixou o pessoal ver, não acredito. O pessoal viu, mas ficou bonito. Depois você mostrar. Eu aqui, cara. Tá. Não, tudo certo. Colares, pessoal aqui, temos várias perguntas aqui, a gente sorteou algumas aqui para responder. O Felipe, ele pediu antes para falar sobre a terminação com corte MIG engorda e corte MIG alto grão. Pediu para falar um pouco sobre isso. Deixa eu beber uma aguinha aqui que faltou na quarta. Tranquilo. Para falar tanto assim, tem que dar uma lubrificada, né? Que barbaridade. Realmente, é importante mesmo quando a gente fala. E hoje, antes de nós iniciarmos a conversa, eu estava dizendo para os meus colegas aí, puxa vida, um macaco velho não está com medo de comer banana, né? Mas a gente sempre fica sempre. E aí o meu grande amigo Adilson disse uma palavra lá que quando tem seriedade, quando tem comprometimento, a gente demonstra para não errar, para não passar uma imagem da empresa, para a imagem dos produtos, para a imagem do profissional de uma maneira que a gente não gostaria. Mas vamos lá, engorda com a Campo 14, como é que funciona? Faz a pergunta de novo, Rica, por favor. Então, a pergunta é falar um pouco sobre a terminação no corte MIG engorda e corte MIG alto grão. Felipe Ferreira pediu. Bom, se eu fosse falar sobre... Vamos falar sobre... Ferrari, desculpa. Felipe Natan Ferrari. Vou falar sobre o alto grão aí. Eu não sei se provavelmente a próxima semana, a quarta de conhecimento do MIG Plus, vai ser do nosso mestre Rubem Froze. Eu não sei como ele vai. Será do Froze. E vai ser também no sistema de grado de corte. Eu não sei se ele vai adentrar nesse assunto. Mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Referente à terminação com alto grão, a gente sabe que esse alto grão, vou fazer um resuminho aqui, a gente sabe que essa tecnologia ela surgiu alguns anos atrás com a utilização de uma mistura que é composta com 80, no caso da nossa empresa, do nosso alto grão da MIG Plus, 15% desse produto e 85% do milho inteiro. Se dava essa mistura e o gado sem ausência, sem quantidade nenhuma de forragem. Só que a gente vai aprendendo, os bichos são ruminantes, eles precisam ruminar, mesmo fazendo adaptação de uma semana, 10, 15, 21 dias, conforme manda toda a literatura, a gente via animais comendo madeira, comendo casca de eucalipto, buscando qualquer fibra. Alguns produtores utilizavam feno, palhadas, palha de aveia, palha de trigo, palha de arroz, como fonte e obtiveram bons resultados. É um sistema que a gente não diz, a gente não fecha. Eu aprendi no tempo, eu não fecho os olhos para ele sendo como uma fórmula de bolo. Eu uso alto grão com resíduo de milho, eu uso alto grão com resíduo de soja, eu uso alto grão com farelo de arroz, ou seja, a gente consegue, dependendo da dieta e do manejo da fazenda, obter alguns resultados.
e fazendo tranquilamente o tradicional, que é a mistura do alto grão, 15% e 85% do milho, juntamente com uma fonte de forragem, nós conseguimos obter, dependendo da raça animal, normalmente o pessoal coloca os animais aí 320, 350 quilos, para ganhar 100 quilos aí em 60, 80, 90 dias, os bichos acabam ganhando 1,5 kg, alguns animais ganhando até 1,6 kg, 1,7 kg, sem falar nos ganhos de peso compensatório. Então, o alto grão, ele se adapta conforme o que a fazenda tem. Por exemplo, hoje o preço do milho está muito alto, então nós temos que buscar mecanismos de burlar esta alta de custo para se tornar um produto mais eficiente. Mas, sem dúvida nenhuma, é o sistema mais rápido para ganhar peso. É VaptVupt. Eu não botei nada a respeito sobre o alto grão, porque é um assunto muito longo e eu queria mais ou menos sobre a suplementação energética e proteica. E terminar sobre a ração engorda, é tranquilo, a engorda a 17, e eu posso até lhe falar até a 14, se os animais já são conformados, já são estruturados, já são carcaçudos, não precisam um teor de proteína um pouco maior, até a 14 funciona. Então, mas tem que dar forragem. Tem gente que dá feno, bolão de palha de arroz, bolão de trigo. Eu tenho umas fotos de uma fazenda que o pessoal dá a ração 17 engorda e palha de aveia. E ganhando 1,1 kg, 1,2 kg, então está funcionando. Então é muito possível, sim, engordar com a 17, com a 14, dependendo da forragem da fazenda. Ok, muito bem explicado, Dr. Colares. A gente teria várias perguntas aí para passar, mas infelizmente o nosso tempo aí já está no fim aí. Ó, a live, a duração dela é de 1 hora, né? E semana que vem nós temos mais uma live aí do Ruben Frozi, que ele é o gerente técnico da área de ruminantes da empresa. Com certeza vai valer a pena, mais uma quarta de muito conhecimento. E amanhã temos uma live na quinta-feira da Laura Argente, que é da área de suínos, também muito interessante. E, bom, Colares, então vamos te agradecer aí pela aula, verdadeira aula aí sobre suplementação, e vamos aproveitar também e agradecer todo o público que teve aí, todo o público que acompanhou aí, e é isso aí, Colares. Tem alguma última palavra, uma última mensagem para deixar para o pessoal? Tem sim. Eu acho que nesse momento assim de epidemia, eu posso dizer assim que toda crise é uma fonte de risco, mas também é de oportunidade, tanto para nós como profissionais, quanto para os produtores e empreendedores. Se eles estão atentos, eles têm que estar atentos, rápido e muito criativo. Nós vamos ter que identificar as nossas oportunidades e aproveitá-las. Então, eu desejo do fundo do coração agradecer a ti, Ricardo, ao Frozi, ao Adilson, e também faço a toda a nossa equipe que trabalha junto há muito tempo, todos os meus colegas. Eu tenho que mandar um abraço para o Bento, que está lá em Salvador, meu priminho. Ele perguntou se eu ia falar sobre se eu ia alimentar a ração vaca, né? Então, Bento, um abraço e um beijo do primo. Pessoal, eu agradeço, e era isso aí que eu tinha por dar. Show de bola. Então, um abraço e boa noite a todos.